né, que são jovens aí. Às vezes é mais pai que quer que eles sucedam no esporte, são eles mesmo. Tem bastante disso. Tá. Né? Que a gente acaba projetando o nosso sonho nos nossos filhos, né? É exatamente isso. A tua comparação, ela tem que ser com você mesmo de ontem. Sou eu comigo mesmo, eu compito comigo. É isso. Então assim, se você chegou numa final e você nunca tinha chegado nem numa quartas de final, se você precisa entender que o que você fez foi relevante, que você está evoluindo, significa que você muda o vetor 180 graus. Não é o que acontece comigo que me define, mas como é que eu respondo, a habilidade que eu tenho para responder a essa situação. Isso que muda tudo. Maravilha. O próximo grande lance pode ser o seu. Você está pronto para marcar o grande gol da sua vida? Bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Terra de nosso Senhor. Bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje recebo ele, profissional de mentoria e ciência comportamental, associado à Humanitari. Ele atua diretamente com atletas de alta performance e executivos em processos de fortalecimento mental, comportamento humano e desenvolvimento emocional. Vamos conversar sobre mente, pressão, performance e o lado que quase ninguém vê por trás da alta performance. Com vocês, Marcos Ascar. Bem-vindo, Marcos. Obrigado, Mel. Obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é todo meu em ter você aqui. E eu queria, então, entender, conhecer você um pouquinho, entender essa tua vontade de estar ajudando as pessoas. Me fala um pouquinho, então, da onde surgiu toda essa vocação? Isso acho que é meio natural, foi meio desde sempre, mas vou até já chegar num ponto onde isso virou uma profissão que acho que fica mais fácil de entender. Teve um determinado momento da minha vida que eu estava muito infeliz, estava depressivo, e aí, num dia quis bater um papo com um médico, que é um tio meu, só para ver o que estava acontecendo. Eu fazia terapia com uma terapeuta, e aí ele falou para mim, você me conhece, eu sou cartesiano tradicional, você iria numa colega minha, que é psicóloga? Eu falei, não, sem problema. Fui lá bater um papo com ela e ela falou, tua terapeuta tá perfeita, tá tudo ok, mas a vida profissional é o que tá pegando e o que tá te deixando muito infeliz. Você iria numa amiga minha? Eu falei, lógico que eu iria, não tem problema. E aí ela me indicou para essa profissional que depois virou uma grande amiga, que é a doutora Deise Navarro, que é uma psicoterapeuta de orientação profissional. Certo. Aí eu fui, fiz um programa com ela, era um processo ali, se não me engano, de 10, 12 sessões. E no final, eu lembro que no último dia, eu ainda cheguei e já falei, Deise, só queria te dizer que, mesmo que você não tenha nada para mim, foi ótimo, eu já estou me sentindo melhor. Ela falou, não, mas eu tenho alguma coisa para você. Ela falou, mas só tenho uma. Uhum. Aí eu fiquei curioso, falei, o que você tem para mim? Ela falou, se você quiser ser feliz profissionalmente, só tem uma coisa para você fazer. Vai ser coach. Só que isso tem muitos anos, não era o coaching de hoje em dia, que todo mundo sabe o que é. E aí ela perguntou, você sabe o que é? E eu falei, mais ou menos, não quis passar muita vergonha. Eu falei, mais ou menos, mas me explica um pouco mais. E aí ela falou, vamos fazer o seguinte, eu não vou te explicar. Tem essa escolas, vai fazer uma formação, pior que pode acontecer é você melhorar teu currículo e depois você volta aqui. Eu falei, tá bom. E aí fui, peguei um intensivo de uma semana das 9 às 9, era uma formação ali que tinha módulos, mas esse estava tudo condensado. E aí quando eu voltei, eu falei para ela, me parece um pouco familiar. E ela falou exatamente isso. Você fez isso a vida inteira, mas sem técnica e sem cobrar. E aí, já encurtando a história, um mês depois eu já tinha um consultório montado, mudei minha vida inteira para isso. Então você acabou mudando de repente. Foi um despertar ali. Foi isso. E se encontrou com o coach. Exatamente. É porque hoje assim, né, você fala coach, muita gente acabou banalizando um pouquinho, porém quem conhece mesmo e quem estudou sabe o quão importante é e o quanto ajuda a pessoa a estar
chegando mais rápido até onde ela quer chegar, né? Exato, exato. De fato é isso. Eu acho que tem 2 componentes que contribuíram para essa banalização. Primeiro, que o maior mercado de coaching não era o próprio coaching, sim a formação de coaches. Então, muita gente, certificado, um curso rápido, meio que se vendendo um pouco de sonho. E daí você perde a qualidade, né? Exato. Então, assim, muita gente, você, assim, acreditando em um sonho de que você tem uma profissão que é moderna, você faz os teus horários e você ajuda as pessoas e é tudo muito bonito, mas tem uma responsabilidade muito grande por trás, Sim, né? sim. Então, eu lembro, assim, algum tempo atrás, tinha uma estatística de que de todos os coaches formados, como que 20% começavam a atuar como coaches, e depois disso 2% desses 20% se mantinham. Não sei como está isso hoje. Mas realmente o pessoal ia, não era aquele sonho todo e acabava recuando. E o outro lado é que teve uma intenção muito boa, assim, um movimento dos coaches que realmente faziam o trabalho da maneira que tinha que ser feito, de regulamentar isso. Porque realmente era uma coisa muito solta, e aí já com a banalização, e aí esse processo de regulamentação foi bom com relação à banalização. Sim. Mas para mim, por outro lado, eu participei um pouco disso, começou a engessar um pouco demais. Certo. Né? E não é uma crítica, porque eu acho que realmente tinha que ter padrões, premissas ali. Mas para mim, eu já comecei a sentir, falei, putz, não é muito isso. Cada pessoa é de um jeito, a coisa tem que ser um pouquinho mais aberta. Ah, você queria algo mais específico para o teu cliente ali, pessoal, tailor-made. Exatamente, muito customizado mesmo, tailor-made mesmo. E aí acabou, já estamos entrando numa outra parte dessa etapa, que eu comecei a desenvolver conceitos próprios, maneira própria de como conduzir esse processo, não uma coisa tão amarrada. Eu lembro que a primeira sessão que eu fiz foi uma sessão toda estruturada como eu aprendi. E eu lembro que eu saí dessa sessão, entrei no carro e falei para mim mesmo, eu nunca mais faço uma sessão tão rígida como essa. Eu posso ter ali, claro, uma ideia, guia, né? Exatamente, mas eu preciso estar aberto. Eu não posso ficar preso a isso, porque eu me senti... Isso aí tava te incomodando. Senti meio artificial. Tá. Eu falei, putz, não pode ser artificial. Então, aí eu comecei a seguir um caminho meio que meu próprio, né? Que eu falo hoje, sou um coach, trabalho com coaching, mas acho que é um pouco diferente tudo. Você criou seu método, né? Melhor ou pior, não é essa discussão. Mas eu criei a minha própria forma, o meu próprio método. Uso conceitos que aprendi, que são muito bons, e conceitos próprios que eu mesmo desenvolvi. E o que você acha que está nessa essência da tua mudança aí? Além de tirar o engessamento, né? O que mais você traz um pouquinho ali para esse método? Eu acho que a questão principal é essa de eu estar 360 graus aberto para entender quem você é e como você funciona. Zero julgamento. Isso Premissa... mandamento número 1. Tá. Mandamento número 1. Isso realmente não existe, mas é em qualquer circunstância, né? Mas eu acho que, por um lado, dá mais trabalho fazer como eu faço, porque não tem fórmula pronta. Mas, por outro, é mais eficiente. Então, assim, é mais desgastante, é mais trabalhoso, mas eu vejo como um investimento, que você está investindo a 0 hora para colher frutos depois. Pegando a analogia de um próprio investimento, a hora que você investe em alguma coisa, você tem um dinheiro teu que você botou em algum lugar. Sim. E que você deixou de ter. Então, nesse momento, você tem menos dinheiro do que você tinha. Mas a tua expectativa é de retorno, e depois você tem mais dinheiro do que você tinha. Mas nessa hora desse desencaixe, é aquele passo para trás para dar 3 para frente, que eu acho que é esse investimento que eu faço de não vamos chegar com a fórmula pronta, preciso entender, e eu falo, a gente precisa ser poliglota. Eu preciso falar todos os idiomas. Porque, tipo, eu pergunto, né, tô aqui perguntando, porém eu tenho dificuldade de me abrir. Deve ter muita gente que deve chegar para você com essa dificuldade também. Como é que faz para extrair? Chega, com certeza chega, mas aí entra o ponto que eu falei quando eu voltei da formação para a Daisy, ali, e falei, pô, isso aqui me parece muito familiar. Eu sempre fui a pessoa que as pessoas gostavam de conversar, turma de amigos, a pessoa que as pessoas procuravam. Então, não sei, talvez seja essa então você essa passa empatia. Essa confiança. Talvez seja essa empatia de
O que eu acho que eu faço muito bem e fiz a vida inteira naturalmente, não foi uma coisa calculada, é de calçar o sapato do outro. E me colocar no lugar do outro e entender o outro. Talvez antes eu fazia isso com julgamento e depois eu aprendi a fazer sem julgamento. Né? E isso acaba criando uma empatia e dá uma abertura para a pessoa sentir a confiança. Né? Além do que o processo, obviamente, ele é 100% confidencial. Né? Trabalho, por exemplo, Mel, com atletas. Tá, atletas de alta performance. Mas vamos pensar até nos atletas de todo infanto-juvenis. dia, que quer ser um atleta de alta performance. Exato. Por que o infanto-juvenil? Porque muitas vezes o pai quer saber da conversa. E eu falo, não conto um A. Claro que eu dou um feedback, para saber como é que está o andamento, se está tudo bem, se não está tudo bem, mas o teor da conversa, o conteúdo, nem Ali pensar. é particular. E muda muito você pegar esses jovens, né, que são jovens aí. Às vezes é mais pai que quer que eles sucedam no esporte, são eles mesmo. O que você vê? Tem bastante disso. Tá. Né? Acaba projetando o nosso sonho nos nossos filhos, né? É exatamente isso. E isso acontece muito, né? Eu tenho um viés maior para o tênis, trabalho com todos os esportes, mas o tênis é um esporte individual, né? Tem um jogo de dupla, mas fundamentalmente individual, e que você está tomando decisão o tempo inteiro. Então eu trabalho muito com tenista e tem muito essa questão dos pais que eles quiseram ser tenistas, não conseguiram e acabam projetando. E muitas vezes, assim, eu vejo muito isso e eu tenho 2 filhos tenistas e já vi isso acontecer comigo também. Tá. Faço uma meia-culpa aqui de que, não, mas imagina, não tem pressão nenhuma, não falo nada, mas às vezes você não tem a intenção e, sem querer, eles já estão sentindo isso. Então, isso que eu falo do idioma. No idioma desse pai, ele não está pressionando, mas no idioma do filho, ele está se sentindo pressionado, sabe? Isso é muito delicado. E esse ensinamento, né? Porque quer ou quer não, é um ensinamento que você acaba trazendo para a pessoa. Ele acaba levando para o resto da vida. Acho que é mais do que ali apenas o momento de aprender em como se comportar na quadra, em ter a mentalidade de que eu vou ganhar, fazer esse exercício, porque ele também leva isso para fora da quadra. Você tocou em 2 pontos, assim, muito importantes. Primeiro, que é para a vida inteira, e segundo, essa questão do ensinamento. Por quê? Tem alguma coisa de ensinamento, claro que tem alguma coisa de ensinamento, mas esse investimento a 0 hora que eu falo, esse trabalho que ele é um pouquinho mais árduo no começo, é exatamente para que eu derrame menos, mas que eu gere e crie consciência para que a pessoa encontre o seu caminho e descubra por si só. Então é muito mais fácil eu entregar e falar, pô, faz isso aqui ou faz... Tá debaixo do seu nariz. Ok, Não é tão eficiente quanto você criar um ambiente, que é muito mais trabalhoso, óbvio, mas você criar um ambiente para que a pessoa comece a perceber, se conscientizar, descobrir e aí sim tomar atitude por si, não porque alguém falou. E aí isso, com certeza, ainda mais pensando na molecada mesmo, isso reverbera e repercute para a vida, assim, em um nível muito grande, porque você está falando de autonomia. E tem algo que você enxerga que é crucial, assim, entre o atleta que ele desanima e não segue adiante e o atleta de alta performance? Tem algo que parece contraditório, mas não é. Porque o que mais faz desanimar é a falta de resultado. Tá. Mas ao mesmo tempo a busca pelo resultado atrapalha a tua performance. Então assim, parece contraditório, eu falo muito isso de que a gente quer tanto resultado, e eu sou competidor no último nível. Então assim, trabalho com garoto, trabalho com profissional, trabalho com executivo, eu quero ganhar. Mas eu falo, a gente quer tanto ganhar que para isso a gente não pode olhar para o resultado. É aí que parece contraditório, mas não é. Por quê? Porque o resultado, independente de qual seja, no mundo corporativo, no esporte, é algo que você não tem controle sobre ele. Mas você tem controle sobre tudo que você pode ser, ter e ou fazer para se aproximar o máximo possível do resultado. E o foco tem que estar aqui, não no resultado. Então parece contraditório, mas não é. É isso que realmente te leva ao resultado. Então é o caminho inteiro ali que é a jornada. Que você é a jornada. Você tem que valorizar a jornada. É a jornada. E daí, assim, óbvio, né? Você quer chegar numa final, ganhar ou perder. Os dois treinaram, os dois se empenharam. Mas a hora que a gente fala assim, chegou numa final, você passou o torneio todo,
aprendendo, fazendo o que tem que ser. Eu não ganhar. Não, tem que, acho óbvio que... Mas, né, eu tô querendo ali dar uma embelezada, digamos assim, isso. né, no resultado, que todo mundo quer ganhar, óbvio, né, se tá numa final você quer ganhar, mas o segundo lugar também é bonito, né? A gente não pode tirar o brilho da prata. Eu acho que tem você entender, quando você pega um torneio de tênis, você tem, por exemplo, 32 tenistas ali, todo torneio só um vai ganhar. Então tem 32, você perder uma final, claro que dói, né, você perder uma final. Mas teve 30 que ficaram atrás de você, né? Esse é um ponto. Outro ponto é a questão que você falou do julgamento. A gente tem que sair disso. E hoje é muito difícil por conta também de redes sociais, etc. e tal. Exatamente. Porque a tua comparação, ela tem que ser com você mesmo de ontem. Sou eu comigo mesmo, eu compito comigo. É isso. Então assim, se você chegou numa final e você nunca tinha chegado nem numa quartas de final, se você precisa entender que o que você fez foi relevante, que você está evoluindo. A dor da derrota existe, tá tudo certo. Mas entender que nessa jornada evolutiva você está melhor que ontem. E é isso que importa nesse momento. Melhorar todo dia um pouquinho mais. Para mim é isso, Mel. Assim, eu falo, se você passa 60 dias e por 60 dias você melhorou um pouquinho, 60 pouquinhos é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Mas tem aquilo, tem aquele imediatismo, tem uma ansiedade de querer ter um resultado logo, né? Também em todos os aspectos, em todas as áreas. Se a gente pensa no mundo corporativo, também de você querer ter um cargo ou um salário X, tem as etapas, né? E não adianta, não tem atalho. Não tem atalho. Não tem atalho. O que tem é você ser o mais eficiente possível para que o tempo seja mais curto, mas existe um tempo. O tempo sempre vai existir, né? E tem algo entre, né, tanto atletas quanto C-levels, que eles têm algo em comum? Que você vê assim? Eu acho Esse que cara é um leão. a fome da competição. A fome da competição. Isso eu acho. Se é porque você está vendendo, se é porque você está jogando, mas a fome da competição. O competidor, ele se alimenta de vitórias e não adianta, ele não é morno. Ele não é morno, ele quer mais. E tem solidão para quem tá lá na ponta? Eu acho que tem, e aí a gente pode entender isso de algumas maneiras. Se você está ganhando muito, né, você passa a ser alvejado. Por quê? Porque você mexe com os medos dos outros que não estão ganhando muito. Então, vou te dar um exemplo. Vamos pegar uma coisa muito corriqueira, tá? Você é nota 8 em culinária. E aí tem uma pessoa que é nota 2 em culinária. Para essa pessoa, ela se incomoda 0 de ser nota 2, 0 de você ser nota 8. Mas incomoda muito ela você estar 6 pontos acima dela. E ela tem 2 caminhos. Ou ela estuda mais e aprende a cozinhar melhor para subir para o 9, ou ela critica o teu risoto, a tua carne, por aí vai para tentar te diminuir. Então acaba sendo solitário um pouco por isso. E as pessoas que buscam essa evolução, isso é uma coisa muito delicada, assim. A pessoa me procura e aí te indicaram, eu vou fazer um primeiro papo. E quando termina o papo, e vamos dizer que sim, faz sentido ter um processo, né? Teve empatia, realmente é o caso de um processo comigo e tal. Aí eu faço a seguinte pergunta: você está preparado para amar mais ainda as pessoas que você já ama e talvez querer conviver menos com elas? Uau. E aí toda vez eu falo assim, quer que eu repita? Bacana. E a pessoa fala, quero que você repita. Eu repito. Você está preparado, tem pessoas que você ama, você vai amar mais ainda, mas talvez querer conviver menos com elas. Porque a pessoa tem que estar preparada, por quê? Porque a jornada evolutiva é uma jornada solitária. Eu preciso estar junto de gente melhor do que eu. E eu acho que as pessoas começam a te ver como muito diferente. Você mudou. Sim, mudou para melhor. Mas isso acaba me incomodando porque eu não tenho essa força de mudar para melhor. Então aquilo que eu falei, começa a vir crítica e aí você ama mais ainda porque você compreende. Ok. Mas você fala, putz, não quero mais conviver tanto. Não vai. Então, essa é uma jornada solitária, sim. A solidão. Imagino. E você, tem algum projeto que você esteja trabalhando em lado solidário? Assim, você tem alguma coisa nesse sentido? Eu faço muito pro bono. Ok. Né? Ok. Porque, assim, de novo,
A maneira que eu trabalho é uma maneira que não dá para você ter aquela linha de produção e atender 10 na sequência todo dia. O investimento é 0 hora, é muito mais profundo. E então também não tem um valor tão barato. E aí tem pessoas que não têm condição e quando me pega ali a história, eu atendo pro bono. Não tem o jogo de valores. Okay. Ou eu decido que vai ser pro bono Okay. ou o valor é esse e acabou. Porque senão acaba gerando muito comentário daqui e dali, pessoas se conhecem, falam, isso aqui não precisa disso. Tem projetos com relação ao esporte, né? Então tem projetos mais voltados para o tênis, infanto-juvenil, e aí entra uma parte que é da Lei do Incentivo ao Esporte, que ajuda exatamente das empresas e pessoas físicas abatendo o imposto de renda para que esse recurso venha para esses projetos e a gente consiga contemplar essa garotada, por exemplo. Retribuir um pouquinho de tudo que você conquistou, né? Exatamente. O que mais destrói, no caso, quem está no topo, né? Tanto atleta quanto C-level, são as cobranças internas ou externas? Eu acho que quem está no topo passou por uma fase que é o que trava muitos que não chegam no topo, que é o resultadismo de curto prazo. Então, assim, o resultadismo de curto prazo, ele não te permite chegar no topo. Esse é um ponto. Aí, estou no topo. Eu acho que pode haver uma exigência maior do externo, porque, bom, agora você tem um nível mais alto e o ambiente cobra de você. Mas isso não é suficiente. Sempre, se você comprar essa ideia, passou a ser interno. Tá. Mas se você não comprar essa ideia, você consegue lidar bem com o ambiente. Então o externo não vai te afetar. Tem uma frase que eu gosto muito que é: a vida da gente não é o que acontece com a gente. A vida da gente é o que a gente faz com o que acontece com a gente. Então existe uma demanda, uma exigência, uma cobrança externos. Como você lida com isso na tua vida. Tem gente que só vive sob pressão, eu preciso disso, eu preciso estar endividado, eu preciso de alguém me cobrando, e tem gente que afunda. Então assim, é muito particular. Então sempre vai ser personalizado mesmo. E você vê diferença nessa nova geração, que é mais imediatista? Você sente mais dificuldade nisso? Muito mais. Muito mais. Porque assim, eu vou sentar para fazer uma sessão na hora do almoço, por exemplo, aí um garoto, por exemplo, pediu, passou 5 minutos, nossa, não chega, tá demorando. Eu falo, pô, eu esperava sair o caderno 2 para ver que filme ia passar, quando ia passar. Aí tinha que chegar para eu assistir esse filme, aí tinha comercial, tinha que parar, esperar de novo. E eles não conseguem esperar, porque é tudo muito rápido para eles. Muito imediatista. Né? E isso acontece muito no E daí esporte. leva ansiedade, né, também. Muito. Imagino que os distúrbios, até para você ser um atleta ou um C-level, com certeza, daí aumentam. A ansiedade é você querer que o futuro chegue aqui. E aí entra de novo no resultadismo de curto prazo. Então, assim, tudo se conversa, né? Mas eles têm tudo muito rápido. Então é difícil saber esperar. É difícil entender esse processo de espera. Por quê? Porque eles não esperam para nada. Como eu falei, a gente esperava para ver quando ia passar o filme e aí você tinha que esperar para assistir o filme. Hoje você deu 2 cliques, você está assistindo qualquer filme. Não é aquele que vai passar. Né? Você escolhe o que você quiser na hora que você quiser. É o que você quer. E isso tem atrapalhado muito com relação ao foco deles. Né? Então você vê muito garotada, pô, tá na quadra em um jogo, por exemplo, e é mais forte que eles. Quando vê, tá olhando para o lado, assistindo o jogo do lado e se distrai. Isso acontece Ele muito. se distrai mais fácil, então. Muito mais facilmente, porque tem muita informação para eles o tempo inteiro. Então, onde não tem, eles buscam, inconscientemente. Eles buscam, porque eles não estão acostumados a parar e focar em uma coisa só. Então, é bem desafiador. Atleta, né? Falando, hoje a gente tem hoje exemplo de João Fonseca aí, né? Ganhando, acho que hoje também ele jogou, não sei se hoje ou ontem ele... Ontem, joga amanhã. Jogou, E isso, claro, incentiva essa nova geração, né? E o que você acha que falta de incentivo na parte de governamental mesmo, sociedade, assim, porque o tênis não é um esporte barato, né? Você precisa de uma raquete, você precisa de uma quadra, o espaço com certeza é o mais difícil, e outros esportes, assim, como que você vê que poderia ter essa ajuda para a nossa comunidade? O tênis especificamente é um esporte muito caro, pelos motivos que você falou, uma quadra ocupa muito espaço de um terreno, com um retorno muito baixo, então já dificulta, equipamentos são caros, mas mais que isso, as viagens.
As viagens, assim, é algo que pesa demais, porque vai para o exterior o tempo inteiro, então está viajando em dólar, está viajando em euro, e isso realmente fica muito pesado, é muito difícil. A gente tem hoje, como eu falei, a lei no incentivo ao esporte. É uma lei que ajuda, né? Por quê? Porque abre a possibilidade de empresas e pessoas físicas abaterem um imposto de renda, né? E tem de ICMS também, para destinar a projetos esportivos. Mas ainda é um valor muito baixo. Se você parar para pensar, a empresa tem um faturamento, aí depois ela tem a margem de lucro dela, depois tem o imposto que ela paga sobre o lucro, e desse imposto ela pode destinar até 2%. Isso é uma conta que vai decrescendo, que no final assim, é um faturamento absurdo da empresa, e sobra isso aqui para um projeto. Então existe, mas ainda os recursos são muito, muito limitados, né? Tem que ter essa ajuda realmente público-privada, né? Tem que os dois se abraçarem e É isso, mas investir, o privado tem uma cultura também que é muito complicada, porque eu falo, a gente tem mais oportunismo no mercado do que patrocínio. Sim. Por quê? Porque o patrocínio é você buscar apoiar e investir em um garoto, uma garota. Outra coisa tem alguém despontando e chega a empresa para patrocinar. Então é mais oportunismo do que patrocínio. Do que patrocínio, Essa cultura aqui, ela é muito complicada. É muito difícil você conseguir patrocínio. E o que você vê ajudando as pessoas? Qual foi a maior gratificação, assim? Claro, sem citar nomes, assim, mas alguém que estava num momento difícil, ali, né, cabisbaixo, e conseguiu, talvez não até chegar onde sonhava, mas, né, assim, crescer e evoluir através da tua ajuda. Eu tive, graças a Deus, assim, eu tive muitos episódios, assim, e que isso que me faz manter o trabalho da maneira que eu faço. Porque, de novo, claro que é desgastante, mas a recompensa, assim, é gigante. Não vou te falar um caso específico, mas eu falo sempre para o cliente, assim, eu tenho uma vantagem sobre ele e ele sobre mim, que é que eu vejo ele de fora e ele me vê de fora. Eu não consigo me ver de fora. Eu vou em frente ao espelho. Esquece. Eu já estou distorcendo o que eu estou vendo. E a maneira que eles entram o primeiro dia e a maneira que eles saem, putz, é isso que você fala. Putz, vale a pena cada segundo. Cada segundo. Eu tenho uma coisa muito, muito minha, que também envolve essa questão desse investimento nesse trabalho a 0 hora, que é, quando a pessoa me procura, ela sabe mais ou menos por que ela está me procurando, muitas vezes ela sabe exatamente o que ela quer. Muitas vezes não sabe exatamente, a gente conversa um pouco e entende o que ela quer. Isso é o que ela quer. Mas tem uma outra coisa, que é o que eu vejo que ela precisa. E que nem ela está enxergando. E o que ela quer normalmente não é muito difícil de entregar. Né? Agora, o que ela precisa, que é a raiz do problema, esse é um pouquinho mais difícil. Mas é isso aqui que me move. Por quê? Porque o que ela quer e eu ajudo ela a conseguir, é muito legal, é super gratificante e é uma coisa entre mim e essa pessoa. Mas isso aqui, que é o que eu pesco que ela precisa, aí já não é mais uma coisa entre mim e a pessoa. Né? Aí já é uma coisa mais entre mim e Deus. É a tua percepção mesmo. Mais essa conexão minha com Deus, de deitar a cabeça no travesseiro à noite e falar, puta, já consegui dar uma mãozinha aqui embaixo. Isso me move. E a maioria das vezes eu não falo para a pessoa e ela não sabe que eu entreguei. E é um exercício... Olha só que bacana. É um baita exercício de humildade, porque eu sei que na maioria das vezes eu não Às sou... vezes está aí, né? Não é no que ela quer, mas está nesse detalhe o alcance, né? Exato. E assim, como a pessoa muitas vezes não vê, ela não valoriza tanto o que eu entreguei, porque ela não está vendo, não é por falta de gratidão. Mas muitas vezes é melhor ela não saber. Nossa. E já está ali, sabe? Que bacana. E bacana você tocar também em Deus, né? Como é teu relacionamento com Deus ou com a espiritualidade? Eu sempre fui católico, família de ir à missa todo final de semana e tal. Depois, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a estudar cada vez mais e entendi que existe uma espiritualidade, não só religião. E o que eu falo muito com todos os clientes é se você acredita em alguma força superior, né? Qual o nome tanto faz, né? Para cada um que acredita, se é religião, se tem um nome, se não tem um nome, se é energia, tanto faz como tanto fez. E quando não tem problema. Por quê? Porque aí nós vamos buscar a tua melhor versão, né? Que é isso. Mas para mim, não te digo que é um cara de barba branca e avental branco, tá?
Mas o meu principal conceito hoje, ele parte disso, dessa conexão tua com essa Algo força maior. superior, né? Que para mim eu chamo de Deus, mas de novo, meio que tanto faz o nome, porque é muito mais uma coisa de você sentir do que você falar. Não, com certeza, eu concordo. E algo que você tenha se arrependido? Já teve algum momento? Acho que tem um monte de coisa que é um pouco contraditório, que as coisas não acontecem por acaso, né? E eu não gostaria que tivesse acontecido algumas coisas. Mas também não estaria aqui. É isso, forma quem você é, né? Então, eu acho que é parte do processo. Se você estiver aberto a aprender, porque às vezes é muito difícil, né? Essa é uma coisa que acontece bastante, tá, Mel? Pensa assim, média de idade, 40, 50 anos dos clientes, tá? Mais ou menos metade da vida que foi. Às vezes a pessoa, e quando eu sinto isso nesse primeiro papo, eu não aceito o processo. Tá, eu ia te perguntar isso. Também ia ser parte. Se você alguma vez já falou não, Várias não vezes. tem perfil, enfim. Várias vezes é um café que eu vou tomar e vou sentir, putz, se é ou se não é. Às vezes eu não aceito porque não é o caso, e indico outro profissional. Porque as pessoas também acham que tudo é coach, tudo, e não é. E não é, fala, putz, eu vou estar te Às vezes roubando é um aqui. psiquiatra. Sim, pode ser, pode ser. Eu acho que esse profissional vai te ajudar mais. Mas às vezes a pessoa quer e eu posso ver que é o caso, mas que a pessoa não está pronta. Tá. E aí eu recuso. Por quê? Porque é como assim, se a pessoa não Mas ela quisesse... não está pronta pelo know-how ou pelo íntimo dela, de Pelo querer íntimo mudar? dela. Ok. Pelo íntimo dela. Porque é isso. Às vezes a pessoa não está pronta para descobrir que a maneira que ela viveu metade da vida dela até aqui não era melhor. Perante as escolhas, etc e tal. Então, olha que louco que é isso. A pessoa, às vezes, inconscientemente, obviamente, prefere continuar errando, eu não gosto muito desse termo, porque contém o julgamento, mas só para contextualizar. Agindo da mesma maneira, vai. Só para não descobrir e assumir que errou por 40, 50 anos. Mas ela vai errar mais 40, 50. E é um Tem mecanismo de essa, né? proteção que a gente tem. Se a pessoa não está pronta para lidar com isso, não é comigo o processo, porque daqui é muito para cima. É muito para cima. Você pode estar com prejuízozinho, sem problema. Você pode estar no neutro, você pode estar bem, você pode estar muito bem. Sempre cabe o projeto, o processo. Se você está com prejuízo muito grande, precisa fazer um trabalho prévio. Por quê? Porque é um trabalho realmente desconfortável. Literalmente. Que é a tua zona de crescimento, é a zona de desconforto. E como você leva isso para os teus filhos? Foi a criação desde o começo. Não foi difícil com os meus filhos. Tá. Foi mais difícil com a minha esposa. Tá. Por quê? Porque, obviamente, ela não tinha a mesma visão que eu. Então, tudo para mim era questão de não ordem, mas criar o ambiente. Para que eles tivessem autonomia, para que eles descobrissem. E, às vezes, isso levava 5 dias uma situação. E assim, quer a gente chega do trabalho cansada, não sei o que lá, ficar falando as mesmas coisas. Tem hora que, né, dá vontade de dar um chacoalhão. Aí não quer dizer que eu nunca fiz várias vezes. Não, ok, né? Mas é porque a gente perde mesmo essa polidez toda, às vezes, né? É isso. E muitas vezes eu lembro dela falar assim pra mim, como é que você aguenta esperar 5 dias? Como é que você tem paciência pra aguentar 5 dias pra resolver? E eu falava pra ela, puta, tem vezes que eu não aguento brincar 15 minutos e você brinca 2 horas. Então assim, cada um tem o seu, sabe? E eu aguento porque eu sei da importância disso. Sim, levou um tempo, ela sempre muito aberta, foi vendo, foi entendendo, até que depois ela super comprada na ideia e viu que realmente era melhor. Exceto às vezes que eu dava ordem. Isso acontece, mas tudo bem. Que é esse dia mais cansado. Que é esses dias que a gente está mais cansado, né? E como é que estão seus filhos hoje? Então, ótimos, graças a Deus. Eu tenho o Luca de 16, a Bruna de 14. Os dois são tenistas, treinam de manhã e à tarde, 6 horas por dia, estudam virtualmente numa escola americana, fazendo currículo americano. Então, a vida que eles escolheram, a gente apoiou. Também é algo que não é fácil, porque não é tão conservador, mas a gente entendeu também que o mundo mudou um pouco, tem essas opções, e eles estão felizes assim. Competindo todo mês em algum país diferente. Legal.
e estão curtindo muito a vida. Mas é que não é fácil, né? A gente trabalhar, cuidar de filho, e daí marido, esposa e tudo mais, né? E como é que você prepara eles para as vitórias e derrotas? Isso é algo que, assim, desde o começo, eu sempre trabalhei em casa com eles, como se eu fosse coach deles. No começo, coitado, o Luca, que foi o primeiro, sofreu um pouco mais, porque até a gente achar o equilíbrio, né? Mas nada muito grave, muito relevante, até que a gente encontrou. E é muito legal como a gente consegue, muito rapidamente, separar, não só separar, mas também alternar os papéis. Do tipo, estamos junto na quadra e pergunta alguma coisa que é pro coach, mas ao mesmo tempo, daqui a pouco tá falando com o pai. E é muito natural pra gente, se tornou muito natural. Então, é uma relação muito próxima, muito boa, através do esporte, que nós curtimos muito hoje, depois de ter passado por uns trancos e barrancos, mas agora é equilibrado e a gente sabendo lidar bem. Tem um momento aqui do Mel Talk em que eu peço pro meu guest se olhar no espelho e mandar uma mensagem para ele mesmo. Você topa? Bom exercício, hein? Eu tô pensando, mas topo. Marcos, lembre-se que tudo passa, os dias bons, situações boas passam, os dias ruins, situações ruins também passam, e que você sempre vai estar onde você precisa estar. Então aproveite a situação, independente de como ela seja, qual ela seja, e siga em frente. Obrigada. Algum recado que você queira dar para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos vendo, algo que eles não podem deixar de ver ou ouvir aqui do nosso episódio? Um recado. Eu acho que talvez algo que englobe muito do meu método, do que eu trabalho, é que você assuma a responsabilidade. E isso precisa ser um pouquinho explicado. Eu gosto muito de assim, aprofundar nos termos. A responsabilidade, ela vem normalmente, quando a gente fala essa palavra, vem com um peso muito grande. E, na verdade, não é. A responsabilidade nada mais é do que responsabilidade. É a habilidade que você tem de responder. O que significa isso? Significa que você muda o vetor 180 graus. Não é o que acontece comigo que me define, mas como é que eu respondo, a habilidade que eu tenho para responder a essa situação. Isso que muda tudo. Maravilha. É você saber, às vezes, ter que se ressignificar algo que te aconteceu, né? Para você conseguir ir adiante. A ressignificação é uma das coisas mais importantes, porque a gente está tão condicionado ao negativo, né? 80% dos pensamentos que a gente tem são negativos. Isso pesquisa. Então, a gente está tão condicionado que a gente precisa dar um passinho para trás e olhar se realmente é negativo. E aí, ressignificar. Mas a questão da responsabilidade é que, como eu falei, você muda esse vetor, ao invés de ser de fora para dentro, é de dentro para fora, e obrigatoriamente você tem que se conectar consigo para entender como responder. Então, porque, se eu assim, não me conhecer, não vou saber para onde eu quero ir. É isso. E a vida que a gente leva é um convite constante para a gente se desconectar de si, e é isso que acontece. Eu falo que um processo comigo não é um processo de mudança, é um processo de desmudança. Você já mudou antes. O que você precisa é desmudar e voltar a ser quem você era. Precisa se conhecer de novo, né? É isso. Porque você se distanciou de si faz muito tempo. E se identificou com muitas outras coisas que parece que são você, mas não são você. E você não lembra quem é você. Então é muito mais um processo de desmudança do que de mudança. Se quando a pessoa chega, me procura, de alguma maneira ela fala isso trazendo de forma genérica, né? Eu quero ter mais felicidade em tal segmento da vida. Eu quero ter mais sucesso no trabalho, eu quero um relacionamento melhor, mas de forma genérica. Então é a forma que a pessoa traz. Isso. Vamos falar dos 3 pilares. Primeiro é o eu da frase, né? Quanto você sabe sobre você. E a pessoa muitas vezes acha que sabe muito, sabe pouco. Quanto você sabe sobre a felicidade de fato, né? Estudo de felicidade, que é a psicologia positiva, que é o estudo da felicidade. A pessoa acha que sabe muito e sabe pouco. E o quanto você sabe sobre os segmentos da vida. E parece que sabe muito, mas na verdade sabe pouco. Por quê? Porque dá um valor demasiado para os segmentos da vida, sendo que não está dando para a felicidade, para si. E aí a gente já entra no que seria o conceito principal aqui, que a primeira coisa é você começar por você. Mas as pessoas não estão começando por si, estão começando pelo trabalho, pela família, pela saúde, tudo lá fora. Mas
Mas tudo parte de você. É você que tem a saúde, que tem a família, que tem o trabalho. Eu faço essa analogia aí, quando você está no avião, fala assim, olha, se cair aquela máscara, você precisa, põe primeiro em você e depois nos outros, né? Exatamente. Uso bastante isso. É isso, é real. Porque é você realmente se conhecer e estar bem com você para você fazer o bem. Exato. Se você não derrama no teu copo, o teu copo não tem o que derramar. Esse aqui é o ponto. Então você precisa pôr água no teu copo, senão não tem o que derramar. E o que você indica então para quem está começando? Quem quer ter carreira aí de atleta? Qualquer coisa que você desejar, para qualquer futuro que seja, para a semana que vem ou para daqui 20 anos, você só pode fazer alguma coisa com relação a isso hoje. Você não faz ontem, você não faz amanhã. Amanhã, quando chegar, é hoje que chegou. Então, de você focar nas pequenas metas, nas submetas e se perguntar hoje, o que eu posso ser, ter ou fazer para ficar um pouquinho melhor. Mas só um pouquinho, porque o muito em um dia também não é sustentável. E seguir olhando para o hoje. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desses insights que o Marcos trouxe aqui pra gente. E até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, viu, Marcos? Imagina, obrigado eu. Obrigada.